Dando prosseguimento no nosso curso Eletrônica Prática. Aula 132, Módulo 4. O assunto Experiência. Montando um alarme com a utilização de um SCR. Vamos lá? Mais uma experiência simples, barata e extremamente válida para os nossos alunos, já que permite a verificação do funcionamento de um SCR. Notando assim com isso o efeito da memória, ou seja, a manutenção do estado ligado, mesmo após a remoção do estímulo que o gatilhou. Como sempre, são poucas as peças, já que se trata de uma experiência e não de uma montagem definitiva para uso prático. E as próprias ligações são descritas no sistema sem solda, permitindo assim total reaproveitamento das peças. Observe com atenção o diagrama esquemático ao lado. Preste atenção nesse diagrama. No diagrama, podemos ver um esquema do circuito experimental. Provavelmente, os nossos alunos já conhecem bem todos os símbolos dos componentes, bem como o método de leitura de um diagrama. No diagrama, nós temos o símbolo do resistor, o símbolo da lâmpada, o símbolo do SCR e o símbolo da alimentação de 9 volts, corrente contínua. A única coisa que falta identificar no diagrama é aquela linha ondulada entre os pontos LL, denominada link, que significa ligação. Podemos então identificar o ponto LL como sendo um fio condutor que será usado como sensor. Preste atenção. Podemos então identificar o ponto LL como sendo um fio fino condutor que será usado como sensor. Como podemos ver no diagrama esquemático, o único componente polarizado na montagem é o SCR, conhecido como TIC 106. TIC 106. Observe que o SCR do tipo TIC 106 é mostrado com detalhe a sua aparência, pinagem e seu símbolo. Vamos agora observar com atenção este outro diagrama. Podemos então ver um diagrama chapeado, sendo que esta montagem está sendo feita numa barra de conectores parafusáveis, conhecido como sindal. Chama a atenção dos nossos alunos em relação às conexões do próprio SCR, já que seus terminais têm nomes e funções específicas. Assim, não podem ser ligadas ao circuito de modo diferente como está no próprio diagrama chapeado. Observe. Cuidado também com a polaridade da alimentação, sendo esta codificada pela cor vermelha, o positivo, a cor preta, o negativo. Se o aluno assim quiser, pode também intercalar um interruptor simples no percurso da alimentação positiva. Observe no diagrama que temos vários números atribuídos ao segmento da barra. Observe. O intuito desses números é auxiliar nossos alunos na identificação das conexões. Observação. Estes números não vêm no próprio sindal. Finalmente, podemos assim identificar no diagrama chapeado o código LL, sendo este destinado à conexão de um fio fino, conhecido como link. Vejamos agora a lista de peças que serão usadas nessa montagem. Um SCR, do tipo TIC 106. Uma lâmpada pequena de 6 volts, 40 mA. Um soquete específico para a lâmpada. Um resistor de 100 k ohms, podendo ser de 1/4 watts,
ou 1/8 de watts. Um suporte para 6 pilhas pequena. Pedaço de barra de conexão parafusáveis, conhecido como sindal. Fio para ligação. Vamos agora à sequência da montagem. Conforme já foi falado, o link, que é o fio fino ou fio sensor, funciona como um sensor. Esse fio, ao ser rompido, devido a qualquer esforço mecânico, ocasiona o disparo do circuito. Observando novamente o diagrama esquemático, os nossos alunos recordará que o SCR, para entrar em condução plena, precisa de um impulso de polaridade positiva no seu próprio terminal GETS. Preste atenção, aluno. Os nossos alunos irá recordar que o SCR, para entrar em condução plena, precisa de um impulso de polaridade positiva no seu terminal de GETS. Podemos assim notar no diagrama que o terminal GETS encontra-se aterrado, isto é, ligado ao negativo, pela própria ação do link LL, ou fio fino. Podemos ver que nessa situação, a presença do resistor de 100K ohms entre o terminal GETS e o positivo da alimentação não interfere em nada. Observe o diagrama. Agora, quando o link LL, representado pelo fio fino, ele for rompido, o terminal GETS passa imediatamente a receber a polarização positiva através do resistor de 100K ohms. Com isso, o SCR provavelmente irá disparar, energizando assim a pequena lâmpada acoplada ao terminal anodo. Vamos agora observar alguns importantes conceitos depois do SCR disparado. De nada adianta recompor o link LL, ou fio fino, pois o componente continuará em condução, graças à sua memória semicondutora. Preste atenção, aluno. Depois que o SCR disparado, de nada adianta recompor o link LL, isto é, o fio fino, pois o componente continuará em condução graças à sua memória semicondutora. Para que possamos, nesse caso, apagar a lâmpada, temos que, momentaneamente, desligar a própria alimentação. Preste atenção que eu vou repetir. Para que possamos apagar a lâmpada, temos que, momentaneamente, desligar a própria alimentação. Fazendo isso, intercalando o interruptor em série com o positivo da alimentação. Outro item que pode chamar a atenção dos nossos alunos é a utilização da lâmpada de 6 volts, enquanto que a alimentação é de 9 volts. A razão para isso é que as junções semicondutora interna do próprio SCR determina uma queda de voltagem que pode chegar a 2 volts ou 3 volts, em alguns casos. Assim, para que a lâmpada possa acender plenamente, temos que descontar essa queda de voltagem, sendo esta de 2 volts ou 3 volts. Observando o diagrama, podemos ver que o terminal GETS do SCR está ligado no negativo da alimentação. Sabemos que uma polarização negativa no terminal GETS pode causar danos no próprio componente, pois o terminal GETS ele não pode ficar negativo em relação ao terminal catodo. No caso do link LL, isto é, o fio sensor, entre o terminal GETS e o terminal catodo, a única consequência é que o terminal GETS está no mesmo potencial do terminal do catodo. Sabemos que 2 pontos sobre o mesmo potencial ou nível de tensão
não admite entre eles circular a corrente. E assim não há possibilidade de danificar o componente. Preste atenção, aluno. Sabemos que dois pontos sobre o mesmo potencial, ou nível de tensão, não admite entre eles circulação de corrente. E assim não há possibilidade de danificar o componente. Vamos agora à utilização prática dessa experiência. Observe com atenção a figura ao lado. Preste atenção na figura. Podemos observar na figura que se o link LL, isto é, o fio sensor, for fixado com o intuito de proteger a parte frontal de uma gaveta, e se por acaso esta for aberta, provavelmente irá romper o fio sensor e o SCR acionará a lâmpada. Nesse caso, não adianta religar o fio sensor depois que o fio foi rompido, pois a lâmpada continuará acesa. Vamos agora observar com atenção esta outra figura. Preste atenção nesta outra figura ao lado. Podemos então ver nessa figura uma interessante variação da primeira ideia. Observe. Nesse caso, estabelecemos o link LL, isto é, o fio sensor, entre a porta e o batente, que, ao ser aberta, o link LL, isto é, o fio sensor, se rompe, acionando assim a lâmpada. Com isso, os nossos alunos podem facilmente monitorar a uma eventual invasão. Finalmente, podemos agora observar com atenção esta outra figura ao lado. Na figura, podemos ver o link LL, isto é, o fio sensor, envolvendo uma das rodas da bicicleta. Observe. Ao ser rompido o fio sensor, representado por LL, a lâmpada irá acender. Os nossos alunos podem assim notar que em qualquer um dos exemplos apresentados, o fio sensor, conhecido como link, deve ser bem fino, pois a corrente que passa por ele está na casa do microampere, o que contribui para sua eficiência. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, até a próxima.